Olá, meus irmãos, querido amado, que nos acompanha aqui pelo canal, que tem estudado junto conosco a palavra de Deus. Meu desejo é que a sua vida continue sendo grandemente abençoada. Vamos sequenciar nossos estudos bíblicos, nossos devocionais diários. Estamos estudando 2 Timóteo, estamos no capítulo 1. Hoje nós vamos dar continuidade estudando o versículo 13 e o versículo 14 de 2 Timóteo, capítulo 1, que a leitura nos diz assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Queridos irmãos, nós temos aprendido que nessas epístolas aqui, Paulo tem nos ensinado muitas coisas, como lidar com os intempéries da vida. Temos sido grandemente edificados. Sabemos que o jovem pastor Timóteo, ele está enfrentando uma certa dificuldade no seu ministério, que é oriundo dos falsos mestres judaizantes que estão infiltrados dentro da igreja. Esses falsos mestres, eles aglutinaram em suas pregações elementos díspares à palavra, que referenda o legalismo, o asceticismo e o liberalismo. Ou seja, ele dizia que o evangelho é bom, mas que as pessoas deveriam guardar rudimentos da lei mosaica, como a guarda do sábado, a questão dietética, as festas anuais, a circuncisão. E esse tipo de pregação e disposição estava causando uma desconstrução teológica e moral na igreja. Timóteo está vendo que a igreja está se tornando um recinto de religiosidade. Essa religiosidade está abstraindo os irmãos da comunhão com o seu Senhor. Meus amados e queridos, nós sabemos que os problemas, por mais simplórios que sejam, eles têm um poder normativo na nossa alma. Eis a razão porque tantas pessoas estão vivendo nas suas excentricidades. Muito bem, Paulo vai instruir Timóteo a como lidar com a adversidade, principalmente essas que ele estava enfrentando concernente ao ministério. É importante salientarmos também que, ao escrever esta epístola pastoral, Paulo está preso. Nesta prisão ele morre, mas mesmo preso, Paulo faculta uma importante atenção ao jovem pastor Timóteo. Isso faz toda a diferença, irmãos. É salutar quando alguém se importa conosco, né? Quando alguém nos ajuda, seja com palavras, seja com cartas, uma ligação, e assim sucessivamente. E a gente vê que Paulo, ele tem essa ortopraxia que serve de exemplo para todos nós. E nesse amor que Paulo tem por Timóteo, ele orienta Timóteo a como enfrentar essas adversidades, essas circunstâncias de maneira incólume. Veja o que Paulo diz no começo do versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Ou seja, Timóteo, você tem que continuar firme, focado no teu ministério. Não permita, Timóteo, que as circunstâncias lhe privem do ministério, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Meus amados, a bem da verdade é que os problemas, ele tem um poder de ofuscar a nossa visão, principalmente a visão espiritual. Analise e com certeza você vai compreender que a razão pelas quais muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida imprófega, infrutífera, foi porque em algum momento, em algumas circunstâncias, a adversidade ofuscou a sua vida. Para manter o padrão, Timóteo tinha que seguir um princípio. Olha o que Paulo diz.
os padrões das sãs palavras que de mim ouviste com fé. A fé, meus irmãos, aqui, essa partícula, ela indica um credo, uma limpidez de confiança, de lealdade. Ou seja, Timóteo, mantém a tua fé, mantém o teu compromisso, mantém a tua crença nos fundamentos bíblicos. Sabe, querido, quando a Bíblia diz que nós devemos construir a nossa casa na rocha e não na areia, para quando vir os intempéries, ela não seja derrubada? Precisamos alicerçar os nossos corações na sãs Escritura com uma fé límpida. Timóteo, tu não precisas estar olhando para essas circunstâncias. Tu precisas olhar para as Escrituras. E desenvolve uma espiritualidade translúcida. E aí Paulo continua dizendo, no versículo 13, com fé e com amor. Amor é dedicação, meus irmãos. A fé é toda a roupagem, é toda a ferramenta de uma vida cristã, de piedade. O amor é uma dedicação. Lembra quando Paulo diz que nosso coração, nossa mente tem que estar cativo à palavra de Deus? Pois é isso que tem que preencher nossas almas. Quando os nossos olhos são bons, quando os nossos ouvidos são bons, todo o nosso corpo será bom. Interessante porque a partícula bom é akatos. E akatos é para suficiente. O que é suficiente? É quando uma pessoa desenvolve a sua vida cristã imbuída da fé. Quando ele desenvolve a sua vida cristã imbuído no amor. E que amor é este? Paulo continua dizendo que esse amor que está em Cristo Jesus. O amor que está em Cristo Jesus é um amor que não é de barganheza. O amor que está em Cristo Jesus é um amor que perpassa qualquer intempérie. O amor que está em Cristo Jesus é aquele amor que nos amou primeiro. Aquele amor que está narrado em João 3,16. Porque Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o nosso amor está coeso a essa realidade, irmãos e ouvintes, nós temos uma vida muito mais próspera. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de materialidade. Eu estou falando de uma vida cheia da virilidade cristã, aquilo que te motiva a acordar pela manhã, que te motiva a ir ao trabalho, que te motiva a ir à igreja, que te motiva a ler a Bíblia, que te motiva a ser uma pessoa de um caráter ilibado. É essa prosperidade. É uma riqueza que emana do trono de Deus aos nossos corações. Paulo continua ainda falando para o jovem pastor Timóteo, no versículo 14. Guarda o bom depósito. A terceira questão aqui é preservar. Você vê que Paulo começa dizendo a fé, que é essa vida cristã, o amor, que é uma devoção, é um compromisso, e agora guardar é preservar. Meus amados, é muito mais difícil guardar. Deixa eu dar um exemplo aqui, abre aspas. Às vezes você trabalha, o emprego foi difícil, mas você conseguiu. E agora o rendimento do mês, o seu salário. Você já viu o quanto é difícil economizar? Economizar é mais difícil do que conseguir um emprego. Fecha aspas. Meus amados, preservar a vida cristã é muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso.
E o que Paulo pede para Timóteo é que Timóteo guarde. Seja Timóteo, protege isto, para que o pecado, para que as circunstâncias e a adversidade não abra o cofre do teu tesouro e venha uma chuva torrencial e tire de você. Quantos corações que outrora guardava a riquíssima palavra de Deus, que as dificuldades veio, abriu o coração, tirou os tesouros da vida e hoje são locais escorregadios, que hoje são como terrenos baldios, aonde trazem desconforto ao coração e à vida. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Meus amados, Timóteo precisava guardar o bom depósito. Olha a palavra bom, a palavra katos. Timóteo, se existe algo suficiente para a tua vida, se existe algo que pode te fazer melhor, se existe algo que pode te livrar de ceder a esse tipo de falácia que você está ouvindo, é a palavra de Deus. Para você que está me ouvindo agora, se existe algo que pode te ajudar a vencer esse problema, seja ela conjugal, seja ela profissional, de âmbito sentimental e etc., é a palavra de Deus. Ela é poderosíssima. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo termina dizendo quem é o agente transformador, quem é o agente potencializador para a fé, para o amor e para guardar. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo rege a nossa alma, nós teremos uma trajetória de vida de maneira incólume e seremos mais do que vencedores. Meu amado, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo inunde profundamente o seu coração. Fique com Deus e até a próxima reflexão, querendo o nosso Senhor.